Shalom, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, em função do horário em que acompanham este podcast do Royal Talks. Mais uma vez estamos de volta para trazer uma mensagem de inspiração, uma mensagem que possa tocar os vossos corações e possa ajudá-los a ultrapassar os desafios que possuem. Hoje temos um convidado especial de um país extraordinário que amamos bastante, pelo menos eu, no meu caso, e que pode servir de inspiração para Angola, para os angolanos, um povo resiliente, um povo corajoso e um povo inovador. Hoje temos cá no estúdio, com muita satisfação, a Sua Excelência, o Senhor Embaixador do Estado de Israel em Angola, o Senhor Embaixador Leo Vinovesc. Senhor Embaixador, espero não ter errado o nome. Shalom. Shalom. Bom dia a todos. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Senhor Embaixador, nós hoje queremos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem que possa nos fazer entender o Estado de Israel e o povo de Israel. Um Estado milenar, com uma independência nova, tal como Angola, 48 anos de independência. 78, peço Sim. Desculpa, eu estava no 40. 78 anos de independência, nós temos 50. Somos novo como Estado, mas Israel tem vivido uma transformação extraordinária. Seja bem-vindo, senhor embaixador, para nos trazer esta mensagem. Muito obrigado, Vando, e muito obrigado, Shalom a todos os amigos, parceiros da Royal. E, na verdade, eu fico muito grato hoje de visitar as instalações, o escritório, maravilha, a impressão é excelente. Amém. Parabenizo por isso e para que se multiplique e continue ainda mais e mais. Amém. E para mim é uma grande oportunidade hoje para partilhar com vocês o que é o Estado de Israel hoje em dia, né? Depois de 78 anos de independência. E que, na verdade, eu estou pensando muito nessa data, porque eu acredito, verdadeiramente, depois de 9 meses que a gente está aqui trabalhando em Luanda, que temos muito em comum. A história recente de Angola e a história recente de Israel, na verdade, temos muitas coisas em comum. A luta pela libertação, a libertação da colonização, né? Então, quando se trata de lutas pelos valores, pela independência, soberania e tudo, a gente está muito perto. Está muito perto, mais do que talvez muitos aqui em Angola imaginem. E isso depois vamos detalhar, mas isso o que eu vejo aqui é a minha impressão. E já agora que o Estado irá completar mais um ano de independência. Sim, proximamente, na verdade, segundo o calendário gregoriano, e no 14 de maio de 1948, ele declarou a independência. Foi aquela época em Tel Aviv, porque Jerusalém estava sitiada, justamente falando de colonização e conquista e tudo. Mas Tel Aviv, na época, o nosso primeiro-ministro, David Ben-Gurion, foi ele que declarou a independência, falando sobre o background do povo judeu na terra de Israel e como é assim depois do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e o antissemitismo, e etc, como é que foi possível fazer aquele passo que tinha que fazer, né? A independência, a declaração de independência. Na época, a gente foi conquistado por muitos conquistadores. A Terra Santa de Israel ficou conquistada muitas vezes, períodos diferentes na história universal. E, recentemente, até 48, e o Império Turco Otomano, depois um mandato britânico sobre Eretz Israel, a Palestina Eretz Israel, como se chamava na época. Então, mas no 48 foi possível declarar a independência baseada, na verdade, na resolução das Nações Unidas, no ano 47. Então, a liderança judaica israelita aceitou a resolução da ONU e é por isso que declaramos a nossa independência. Infelizmente, a liderança árabe rejeitou. Os países árabes rejeitaram aquela resolução da ONU. E o resto é história, né? Uma continuação permanente de guerras, de atentados terroristas. Tudo, né? É uma história que suscita muita curiosidade, Excelência. Israel é um dos países mais pequenos do mundo,
em território e uma das nações de maior referências na inovação. A questão que nós gostaríamos de saber, Excelência, como Israel conseguiu superar, estando numa região sensível, os desafios dos anos de conflitos e não só, e qual é o segredo do povo israelita? Essa é uma pergunta que eu escuto o tempo todo, assim, e eu acho que da nossa própria experiência, do nosso próprio, vamos dizer assim, entre aspas, ADN, sim? Exato. É como que sempre na história do povo judeu tivemos aquelas circunstâncias tristes e quase de destruição, né, por mãos de outros, né, infelizmente, e que obrigou a nosso povo a se reinventar o tempo todo. Cada oportunidade foi para nós uma oportunidade de renascer, renascimento, né? Exato. E o mesmo movimento de libertação judeu, ou seja, o sionismo. Sionismo é o amor pelo Sion. Sion é o Monte Sion, lá em Jerusalém. Sim, então, o amor pelo sionismo é basicamente retornar à terra de Israel, fortalecê-la e criar lá uma nova identidade nacional soberana e independente. E eu acho que, se você vai falar com famílias de origem israelita, judeu, então, eles também, não só a nível do Estado, sino que a nível pessoal, familiar, temos aquele, vamos dizer assim, entre aspas, aquele ADN que fala de nunca rendiremos, né? Nunca irão se render, exato, nunca, exato. não existe em nosso léxico. Não existe. Não existe. A rendição não existe. Aquele conceito não existe, não. Existe, sim, recuperar-se, lutar. Essa é a nossa visão, nossa convicção. E estamos, eu acho que virou um valor cultural de identidade do nosso povo, como você bem mencionou. E isso hoje, você pode aplicar aquele conceito na área da defesa do Estado, na área dos negócios, na área da cultura, na área das universidades, né? Sempre as experiências vão servir para alguma coisa. Para alguma coisa positiva. Mesmo que a experiência seja negativa, aquela experiência negativa não é um fracasso, não. É só uma etapa. Uma etapa até atingir aquele objetivo positivo para construir e reconstruir de novo. Na base do sionismo está a reconstrução da identidade do povo judeu, que depois de conquistas, colonizações, o tempo todo, se dispersou pelo mundo inteiro, né? Então, aquela declaração de independência no ano 1948 fala exatamente disso. Qual é a ligação entre o povo judeu e a terra de Israel? E o resto é história, mas o tempo todo a gente sabe que a derrota não é uma opção. Não é opção. Não é opção. Para nós, não é uma opção. Não é opção. O sofrimento histórico e os desafios do povo de Israel e judeu do mundo todo ajudou a criar uma mentalidade diferente. Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que não sou eu, mas sim, achamos que sim. É a base infelizmente, do sofrimento, da fome, da persecução discriminatória, racista, né? Sim. Que fomos alvos por espaço de centos e centos de anos, séculos, sim, né? séculos, sim, vários séculos. Pelo solo fato de ser judeus, de ser diferentes, de acreditar em uma outra religião, etc, etc. Mas eu acho que daquele sofrimento surgiu uma fortaleza mesmo, uma fortaleza de identidade que regeu a nossa visão de povo, nossa visão de Estado soberano, né? E como falei antes, para nós temos proibido pensar em fracasso. E se, vamos dizer assim, pode ter às vezes que tem situações negativas, ou frustrações temporárias, mas aquele fracasso temporário não é derrota, não. É só para colocar-se de pé de novo e lutar como temos que lutar. E isso atinge nas diferentes áreas na vida diária de Israel, né? Senhor embaixador, queremos aprender como povo angolano qual é o papel ou qual foi o papel da disciplina e da educação no povo de Israel e no Estado de Israel.
É muito importante porque a disciplina e a educação, eu acho que cria um ser humano diferente, mais comprometido com a nação, com o sentido da nação, com o sentido nacional, né? De identidade nacional. Então, é verdade que a partir eu acho que o talento e a sabedoria são importantes, mesmo que seja importante, não é suficiente não. Você precisa de um marco de disciplina, um marco de valores humanos, e tudo junto, aquela misturança, aquela mistura, tudo junto, pode trazer logros, pode trazer conquistas, né? Um povo pode ter talento, mas tem que ter disciplina e educação. Exatamente. E eu acho que isso aplica também a outras disciplinas na vida mesmo, né? No desportos, nas empresas, né? Você é empresário, você conhece bem que o talento, a sabedoria, o know-how, etc, etc, tudo bem, mas sozinho não funciona se não tiver regras claras, né? Se não tem disciplina clara, se não tem aquele management que tem que ter para fazer decisões. E as boas decisões normalmente são feitas no momento justo. Boas decisões que não são feitas no momento justo significa que não são boas decisões. Tem que fazer decisões, o decision making é muito importante aqui. E especialmente num país que vive 24/7 em situação de extrema alerta e emergência. Sim, emergência. Então, como é possível que depois de 78 anos a gente ainda siga de pé e lutando? Então, eu acho que aquele segredo não é tão segredo. É simplesmente a tradução de aqueles valores em ação. É ação. E a ação, você não pode se permitir o fracasso mais de uma vez. Né? Então, quando você leva as lições daquele fracasso temporário, vai ter que servir para uma recuperação rápida. A gente não tem o luxo, né? Aquele direito de vamos ver, vamos dar uma olhada. Não existe. Não existe, não. Temos que continuar lutando, mesmo que opinem o que opinem, o mundo inteiro, porque para nós a proteção de nossos cidadãos, o futuro de nossos filhos é o mais importante. Mas aquele ADN que estou falando existe em todas as áreas da vida pública de Israel. Exatamente, não somente na área de defesa, na área de educação, com certeza, na área de NGOs, na área de voluntariado, na área de ministérios públicos, né? Então, é assim. E uma coisa que eu acho também, falando um bocadinho assim de religião, talvez, mas na base da nossa religião, por exemplo, é muito habitual, muito frequente a crença no pluralismo de ideias, interpretações. As interpretações, por exemplo, da Bíblia, do Antigo Testamento, para nós é uma pedra angular à nossa identidade. Existe o texto, mas ao redor do texto existem interpretações. De sábios judaicos, diferentes épocas históricas, né? Mesmo até hoje, que dão outro ângulo da interpretação. Como é que Moisés, como é que Moshe, como é que o rei Davi, como que etc, etc. Mas temos hoje aquela coisa que eu acho uma coisa justamente muito linda, dá lugar a interpretações. Exato. O que fica escrito no texto tem que servir como plataforma para ser melhores, para ser melhor ser humano, para ser melhor esposo, irmão, professor, etc, etc. Sendo um povo enraizado na cultura, enraizado também na religião, como é que Israel consegue ser tolerante? Porque Israel, Jerusalém, a cidade santa, representa as 3 principais religiões do mundo. E Israel, nós não temos visto muito caso de intolerância para com as outras religiões. Isto faz parte da cultura da tolerância do povo de Israel? Sim. Okay. Tem um princípio que rege na nossa vida, que mesmo na última Páscoa judaica, no 1º de abril, celebramos todos os anos, lembramos que fomos estrangeiros em outras nações, por causa da expulsão dos judeus da Terra Santa, etc. Né? E nesse caso, estão falando da Páscoa judaica, ou seja, Pesach, quando a gente estava na escravatura lá no Egito. Então, a gente nunca esquece que fomos estrangeiros em outras nações e que desejaríamos
tratar as minorias ou estrangeiros no nosso país de um jeito como a gente gostaria que fossem tratados, que nós fôssemos tratados em outros países também, outras culturas também. Um estado pequeno, mas que tem um número elevado de turistas, mais de 4 milhões de turismo, isso é significativo. O fracasso em Israel, Excelência, é visto como uma vergonha ou um aprendizado? É como visto como uma vergonha ou um aprendizado com o povo? Sim, eu acho que é mais visto como um aprendizado. Como, por exemplo, você conhece que Israel é conhecida, talvez, se chama de Startup Nation, sim? Sim. Temos uma quantidade muito grande de startups que foram estabelecidas por jovens que saem das universidades ou do exército e têm brilhantes ideias. Então, é o Estado que apoia com grants, com suporte de orçamento e tudo, para aquelas ideias que são brilhantes, para fazer a sua própria startup. Né? Excelência, vamos falar sobre o negócio e o quão Israel é inovador, mas vamos aqui ainda na questão da crise. Como é que Israel aprendeu a viver constantemente em crise? Como é que houve essa transmissão? Porque está numa região sensível, de alerta constantemente. Como é que o povo aprendeu a viver nesta questão de crise? É aprendizagem permanente, 24/7, permanente. É uma situação que eu não me lembro nenhuma época na qual você pode dizer, ok, a vida está tranquila lá. Não, sempre, o tempo todo, infelizmente, temos aquela situação de emergência, de ficar pronto, em prontidão, por se acontece. Isso é transmitido desde a base, desde a escola, as crianças todas. Com certeza. Quais são as principais decisões que Israel usa para a tomada de decisões em tempos de crise? Transmitem isto desde as crianças, desde o primário? Exatamente. Já do nível das famílias, né? Dos refúgios públicos que existem na rua, o refúgio mesmo nos edifícios, nos apartamentos, nas casas, assim, particulares e privadas, mas o tempo todo é aquela exigência de ficar em prontidão, que você não pode se permitir de não ficar pronto. Exato. Mesmo que seja pegado por surpresa, né? Mas logo depois você tem que retomar, você tem que recuperar a situação, dominar a situação e passar na frente, né? Okay. Mas com o que você falava antes a sensação assim de vergonha, a aprendizagem no fracasso, eu acho que isso também é parte da sensação de resiliência, da luta permanente. A gente tem na cabeça resiliência. A gente não vai ser muito difícil quebrar Israel. Tem aquele espírito guerreiro, entre aspas e não entre aspas, né? De luta permanente pelo direito à existência, pelo direito à independência, pelo direito ao reconhecimento, como todos os outros que merecem também. Então, eu acho que isso está muito incorporado. Você sabe que, sem falar comigo, você fala com outro israelita, eu acho, sem coordenar com ele, ele vai falar a mesma coisa. Mesma coisa. Está muito instalado na nossa cultura. Sempre aquela visão de vamos dar um jeito porque tem que ter uma solução. Essa é a palavra. Não pode ser assim. Não pode ser que não tenha solução. Vamos inventar uma solução. E mesmo o nosso antigo presidente, Shimon Peres, ele sempre falava daquele jeito que Israel mesmo é uma startup. Com o país, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, como é que surgiu o Estado de Israel moderno, independente? É um milagre. É inspirador. Para quem nos acompanha, pode acompanhar também na Netflix. Há uma série sobre o Shimon Peres, extraordinária. Concordo eu gostei, inspirador. Totalmente. E essas palavras da Sua Excelência, Senhor Embaixador, podem servir de inspiração para nós. Como é que nós, angolanos, podemos aprender com Israel esse espírito de resiliência? O Senhor Embaixador aconselharia as instituições, as famílias, começarem a incutir isso desde muito novo aos seus filhos? Há um programa específico, direcionado aos jovens, não só às crianças, aos jovens, para poderem ter este enraizado isto e ajudarem no país? É verdade, eu acho que sim, e bem cedo, desde a educação, antes da educação primária mesmo, sim?
E lá em Israel, por exemplo, temos aquele conceito também de centro de cultura e de esportes. Se chama de matnas, por exemplo. Matnas. São as iniciais do conceito de centro para a cultura, juventude e desporto e social, no qual as crianças não ficam na rua. Ficam dentro do matnas, daquele centro que fica em qualquer cidade comuna. Qualquer comunidade lá em Israel tem um matnas, que é acompanhado depois da escola com professores, mesmo seja futebol, mesmo seja xadrez, música, onde as crianças se encontram para criar uma coisa nova, né? Uau! Para aproveitar o talento. E você aqui em Angola tem muito talento, tem muita juventude, tem muita criatividade também. Então, por isso que eu falei antes de entrar aqui na transmissão, que eu acho que temos muita coisa em comum. Mesmo a história recente, eu acho muito semelhante, muito parecida, né? Mesmo que seja um cadinho diferente, mas eu acho que as circunstâncias geopolíticas, o sentimento de necessidade daquela libertação, certo? Eu acho que temos histórias paralelas, realmente. Então, eu acho que aqui, aquele modelo, eu acho que funcionaria muito bem. Ok, tendo histórias paralelas, Sr. Embaixador, gostaríamos de aprender como manter a esperança e produtividade em um ambiente de crise constante. Como é que Israel consegue manter inovação, produtividade, esperança naquele ambiente de crise? Porque nós temos muitos desafios em Angola. Então, nada melhor do que aprender com um país que tem muita similaridade com o nosso. Sim, na verdade temos duas frases muito marcadas na cultura israelita. Uma é Bezrat Hashem, que significa com a ajuda de Deus. Amen. E a outra é Yetov. Yetov. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Esperança em Deus e vai ficar tudo bem. Exatamente. Apesar das circunstâncias, e temos muito, infelizmente, do que lamentar, as circunstâncias atuais, recentes e tudo, mas sempre guardamos aquela quota de otimismo, que tudo vai ficar bem, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Tudo vai ficar bem. Sim, e que não é uma frase assim, temos que ser otimistas. Por quê? Porque não temos outra. Não temos outra. Não é opção, como você falou, bem falou, não temos outra. Sim. Não temos aquele luxo de ficar, vamos ver. Não existe, vamos olhar, vamos dar uma olhada, vamos pensar, não existe. Aos meus irmãos lá em casa, esta mensagem é para todos nós. Não temos outra opção, não temos um outro país, devemos amar Angola e trabalhar por Angola. Senhor Embaixador, sei que já escutou muito esta questão da prosperidade. E nós, quando vamos fora, mesmo em Angola, muitos de nós temos noção e conhecimento que o povo de Israel, o povo judeu, é próspero. Existe um segredo para a prosperidade do povo de Israel? Qual é o segredo? Como falamos antes, o segredo é simplesmente uma coisa que está bem ligada à disciplina, ao desejo de triunfar, o desejo de não ficar dependendo de ninguém. Porque se nós somos, segundo dicas dos sábios judeus na época milenária, im ein ani li mi li, se não sou eu que me ajuda a mim mesmo, quem será? Uau. Então, você tem sempre aquela mistura entre a história milenar da sabedoria israelita, mas com os ingredientes do Estado moderno. Mas é aquilo que rige a nossa vida hoje. Se não sou eu que vou criar a minha empresa, quem vai fazer isso por mim? Quem irá fazer? Quem vai fazer? O povo de Israel não espera que alguém venha fazer por eles. Mas mesmo assim, o Estado, o governo, tem a obrigação ética de apoiar aqueles projetos que têm um significado, que podem ter um potencial de significado nacional. Por isso eu falei que muitas vezes assim, crianças assim, brilhantes, já desde uma altura assim, cedo na educação deles, são levados para uma educação com outras exigências, né? Uau. E isso também tem aqueles jovens que saem do exército, que saem das universidades com ideias muito boas. Então, são chamados pelo Estado para fazer parcerias, para ser também, tem muitas empresas que nasceram há pouco tempo atrás, mas que são apoiadas pelo Estado, com um orçamento especial, né, como para dar assim para puxar na frente.
Então, é isso. Eu acho que o segredo é um pouco assim, se conhecer a si mesmo, né? A seu mesmo. É como que é segredo, mas não é segredo. É um bocadinho de disciplina, um bocadinho de história nacional, é um bocadinho também de se não sou eu, quem vai ser que vai fazer? Para além da resiliência e da forte cultura que o povo de Israel tem em excelência, a educação financeira tem um papel importante? Sim, muito importante. Muito importante. Muito importante. É verdade, é verdade. E já eu posso falar, por exemplo, por meus filhos também, por exemplo. É muito comum lá em Israel, mesmo se você não esteja em situação de pobreza. Lá em Israel não temos uma situação de pobreza. Então, mesmo que você tenha os meios para fazer uma vida assim, com comodidade e tudo, mas é muito, muito natural lá em Israel que mesmo os jovens, mesmo que tenham 15, 16, 17 anos que vão à escola, mas ele, no verão, se tem que trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar. É exatamente, para poupar dinheiro, para fazer uma viagem, para fazer um estudo. Não importa as condições sociais, tem que trabalhar. Não aguardam que o pai e a mãe vai fornecer o dinheiro, mesmo que aconteça, sim, com certeza. Sim, sim. Depois de tudo, somos família, mas é muito comum que a gente tenha um apego especial pelo trabalho. E talvez essa seja a parte da explicação, que eu não gostaria de dizer segredo, né? Mas, sim. porque não é segredo, na verdade. Mas essa é a explicação. Você vai ver o tempo todo gente trabalhando, desde uma idade bem cedo. Em qualquer parte do mundo, o povo israelita. É assim, é assim. E eu acho também que se você pega também aquele contexto histórico de nossa situação como povo, historicamente, em diferentes latitudes, né? Sim. É como que também existe aquela preocupação por a família. Sim. Se não sou eu que cuido da família, quem vai ser? Quem vai dar proteção? Então, eu acho que tudo está ligado. A família e a comunidade têm um papel relevante no sucesso do povo de Israel. Exatamente. Uma coisa também muito importante também, mesmo que não seja assim, ligado a ganância assim, de dinheiro, a benefício assim, material, está instalado na área do voluntarismo. O movimento de voluntários lá em Israel é muito, muito grande. Existem voluntários para qualquer coisa, para qualquer disciplina, qualquer área. Então, isso está muito instalado já desde uma idade muito cedo. Tem crianças, tem rapazes de 13, 14, 15 anos que são voluntários. Por exemplo, no nosso Maguen David Adom, que é a nossa estrela David Vermelha, sim? Instituições para ajudar a idosos, para doentes, então o tempo todo, eu posso falar por minha filha, mas eu posso falar por muitas crianças lá em Israel, que o tempo todo também incorporam aquele conceito de voluntarismo, que é o que eu posso fazer por outros. E isso também está muito, muito ligado à nossa cultura. Que é o que eu posso fazer para ajudar o outro. Temos, vamos dizer assim, um sobrevivente do Holocausto, tem 90, 95 anos. Como que eu posso dar a ele um bocadinho de dignidade, sim, para finalizar a vida com alimento, com um abraço? E assim como essa área, tem 150 áreas mais. Né? Como proteger cachorros, como proteger gente que ficou mal ferida num acidente na via pública, na ruta. Né? Então, o tempo todo você vai ouvir falar lá em Israel de voluntarismo. Eu acho que é um valor muito importante na nossa vida. Aproveitando essa deixa, senhor embaixador, que lições Angola pode aprender com Israel, no ponto de vista, senhor embaixador? Como eu falei, a gente está o tempo todo tentando criar parcerias novas, né, com o povo angolano, com o governo angolano, com a sociedade civil de Angola. E estamos querendo enviar angolanos a Israel por períodos de 3, 4, 5 meses para fazer formações profissionais lá, cursos, treinos, né, no qual, no final, possam voltar aqui para Angola, depois de ter um panorama da situação profissional de Israel, em diferentes áreas. Estão falando de educação inicial, estão falando de agricultura, estão falando de empreendedorismo, estão falando de liderança feminina. Então temos muita coisa bem feita lá em Israel e queremos partilhar com os amigos. E Angola
é precisamente um dos nossos fortes amigos aqui na África. Na África. O senhor embaixador falou uma coisa que com certeza os nossos jovens, e não só, irão perguntar e manter interesse. Esses programas de intercâmbio é através de instituições específicas? Como fazer para que alguns jovens e estudantes, e não só, tenham acesso? Sim, na verdade a gente estamos falando de bolsas de estudo a partir do Mashav, que é a nossa agência de cooperação Mashav, Cooperação Internacional pelo Desenvolvimento, que é parte do nosso ministério, do nosso Mirex, sim, lá em Israel. Então, o tempo todo estamos oferecendo vagas para fazer bolsas de estudo lá em Israel por 1 mês, 2 meses. Os jovens têm que entrar no site do Mashav para poderem ter acesso. Exatamente. Ok, quem pretende ter acesso a mais informações e se calhar a oportunidade de conhecer Israel, fazer uma formação em Israel, entrar no site do Mashav e ver os programas existentes que possam lhe ajudar a ter esta grande oportunidade. E além disso, a gente também está compartilhando aqui com a sociedade angolana também aquelas oportunidades nas universidades israelitas para estudos de pós-grado. Seja também master, seja também doutorado, né? E já partilhamos informações com o governo angolano e eu espero daqui a pouco que tenhamos angolanos já estudando em Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, no norte do país, etc, etc. Diferentes áreas. Pode ser marketing, pode ser business administration, administração de empresas, pode ser saúde pública. Então, sim, a gente quer abrir Israel a Angola. Uau, é uma grande oportunidade, só para dar nota que Israel é dos países mais inovadores do mundo. E vou também aqui perguntar ao senhor embaixador o porquê que Israel investe tanto em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Sim, deve ter uma razão. É verdade, é verdade. O tempo todo a gente acredita que para fazer boas decisões você tem que ter uma data, tem que ter informações confirmadas, né? E é a partir daquelas confirmações de informações que você pode confirmar no laboratório que depois você pode fazer uma decisão de qualidade, né? Então, nesse sentido também está a haver também aquele negócio da agricultura moderna. Se você quer criar uma agricultura moderna, necessariamente tem que passar pelo laboratório para ver se aquelas provas têm efeito, têm resultado, né? Por exemplo, hoje em dia é muito, muito habitual lá em Israel fazer também criar agricultura baseada nas necessidades do mercado também. Vamos dizer assim, a gente vai preferir um tomate de outro jeito, de outra forma. A gente vai querer uma berinjela de outra cor. Então, temos sim, mesmo nas empresas israelitas, que trabalham uma ligação muito forte com a academia, laboratórios, e o tempo todo estamos inventando e reinventando, né? Mas não somente por uma questão assim de business, senão também por uma questão de ficar muito mais próximos ao futuro. Então, somos uma nação, um Estado que dá muita importância ao passado, vivimos ou sobrevivemos ao presente, mas pensando sempre, sonhando com o futuro. Nós temos um país, Angola, de Cabinda ao Cunene. O senhor embaixador, com certeza, com mais tempo, irá conhecer várias províncias do nosso país, cheias de recursos. Temos recursos de toda a natureza. Israel é um Estado com muita escassez em termos de recursos, mas que tem muito sucesso em todas as áreas. É fruto desta inovação, do investimento brutal que fazem, mas também aqui é uma nota, senhor embaixador. Israel faz muito investimento na defesa. Nem por isso deixa de fazer investimento em outros setores? Totalmente, é assim. E justamente aquele amor, aquela preocupação pela inovação, por exemplo, eu acho que é resultado da carência. Da carência de recursos, justamente. A gente não tem água, então falamos, ok, o que fazemos agora? Não temos água. Como é? Vamos importar água? Não, talvez vamos inventar um sistema que pegue a água do fundo da terra. E é assim que nasceu aquele sistema de gotejamento, de irrigação por gotejamento, que hoje em dia é o conceito mais importante da agricultura moderna no mundo inteiro. Então, como pegar água? Você não tem água, não tem lago, não tem rio? Não há problema não. Vamos pegar a água da terra e para fazer gotejamento. A planta não precisa 24/7 água. Ela precisa quando precisa.
Você mesmo, você não está o tempo todo bebendo água. Você bebe água quando você precisar, né? No caso da planta é a mesma coisa. Mas hoje também fazemos, por exemplo, colocamos sensores nas plantas para que elas falem com o agricultor. Olha só, por exemplo, Vando, a gente está precisando de água. Sem problema, vou para lá, vou abrir água com o computador. Através do sensor que existe na plantação. Uau. Exatamente. Então, temos o tempo todo a pensar qual será a próxima solução. Eu falei antes de aquele instinto de irremediável já, de procurar soluções. Pode ser agricultura, pode ser educação, pode ser da defesa. Dizer que o tempo todo temos logros? Não temos não. Temos fracassos temporários, sim, muito. Mas a partir deles é que a gente pega lições para prometer, para ter um futuro melhor. Na área da defesa é exatamente a mesma coisa. E a gente não tem aquele direito de dizer se não, o inimigo é boa gente. Não dá para pensar assim. Infelizmente, pela experiência, já sabemos que não é assim, não. Então, o tempo todo estamos a desenvolver novas ideias. Novas ideias. Por exemplo, ultimamente, temos aquele laser que é para interceptar foguetes. Iron Dome. Essa é outra. Esse é outro, mas estão falando da luz laser. Luz laser. Verde, né? Que intercepta foguetes, mísseis. Então, parece ciência ficção, não é? Sim, parece ficção. É coisa dos mas bonecos. não é nada. E por quê? Porque temos nos laboratórios, as empresas, o tempo todo, mesmo em situação de guerra, para nós é muito, muito importante pegar os resultados de uma batalha, de um incidente, de um acontecimento assim, militar também, para pegar as lições. Ok, o que foi o que funcionou? O que foi aquele que fracassou? O que foi aquele que não funcionou tão bem? Vamos melhorar. Então, isso é também aquele jeito de vamos melhorar. Vamos melhorar. E é assim. Nós temos muitos recursos naturais, mas fica aqui uma mensagem, senhor embaixador. A questão dos recursos naturais. A educação é mais importante do que ter vários recursos naturais. Israel é uma prova disto. Como é que podemos construir uma geração resiliente em Angola, fruto da experiência de Israel, e o impacto da educação? Não basta termos recursos, temos que educar o nosso povo. Educar o povo. E eu acho que se educamos o povo, você vai ter vocês já são uma nação muito grande, muito importante, mas eu falo assim, em linhas gerais, que quando você educa uma pessoa, você está educando a toda uma nação. Quando se educa uma pessoa, estamos a educar toda a nação. Exatamente, a partir de valores de bons valores, né? De valores de cabeça aberta, de pluralismo, de ideias, de não ter medo, temor ao fracasso, de ver no outro um parceiro e não um inimigo. Então, Israel é isso um pouco de cada coisa disso, eu acho. E, infelizmente, a situação de segurança não acompanha hoje, sim. Especialmente a partir do 7 de outubro de 2023, no qual o terrorismo do Hamas, palestiniano do Hamas, invadiu Israel, fazendo uma matança, um massacre muito, muito, muito inesquecível para todos nós, na nossa memória. Um trauma muito grande, e é também que a gente está pegando as lições disso também, né? Mas é básico a educação da nossa juventude para ter um futuro melhor, para ter eu acho que é muito, muito importante. E, de fato, também é que a gente acredita muito na juventude de Israel. Excelência, o que é que o mundo entende de errado sobre Israel, na perspectiva do senhor embaixador? Eu acho que muita coisa, né? Mas basicamente eu acho que hoje virou muito confortável falar sobre Israel. Tem muitos países que falam sobre Israel, mas nem falam sobre eles mesmos, né? Falam de Israel. E por quê? Talvez porque seja fácil, por tudo aquilo que eu mencionei. Porque somos abertos, somos pluralistas, acreditamos no outro, acreditamos nas pessoas de boa fé e tudo. Então eu acho que através daqueles ataques estão criando uma espécie de cumplicidade com o nosso inimigo, que na verdade não é o inimigo de Israel somente, né?
eu acho que são inimigos do mundo livre, hoje mesmo estamos vendo também como o Irã ataca países árabes também. Exato. Não se acredita? Mas é assim. É assim. Mas desde estão falando há 30, 40 anos já. E eu acho que o mundo vai ficar... É muito importante escolher o lado correto da história. Da história. Né? Exatamente. Eu falei com jornalistas na semana passada também. Pode falar de Israel tudo que você quiser, eu vou respeitar tudo. Mas eu convido vocês a morar comigo lá em Israel, viver comigo lá em Israel, para você ter uma percepção diferente da situação, da realidade. É muito fácil falar a 10, 15 mil, 20 mil quilômetros de distância de Israel e falar confortavelmente desde um cafezinho. Se Israel teria que fazer isso, e por que não fazer isso, e julgar Israel o tempo todo. Tudo bem, respeito mútuo, mas aquele tem tem uma moral, um padrão duplo. Quando se trata de Israel, tem um padrão duplo. Então, eu acho que às vezes tem como que uma espécie assim, de antissemitismo disfarçado assim, de anti-israelismo, anti-sionismo. Eu acho que o mundo inteiro está vendo que o Israel não é o problema. Israel pode ser a solução. Eu acho que mais países estão convencendo disso também. Os acordos de Abraão, os acordos de Isaac, parcerias que a gente tem com muitos países na cuenca do Mediterrâneo, e como falei assim, mesmo na América Latina, países árabes, mesmo na Ásia, alguns países da Europa, nem se fala com os Estados Unidos. Então, Israel não está sozinho, não. Mas, infelizmente, temos aquela opinião pública, às vezes, que não entendem porque Israel reage como reage. Né? Por isso eu falei. E se eles conheceram melhor o israelita, o israelense, a vida em Israel, eu acho que talvez eles mudariam de opinião. Senhor Embaixador, antes de terminarmos aqui uma parte que pode ajudar muitos jovens, nós em Angola somos mais de 35 milhões de habitantes, maioritariamente jovens, e muitos tentam fazer alguma coisa. E nós conseguimos notar que em Israel há inovações que impactaram o mundo, fruto de Israel. Estamos a falar da pendrive, estamos a falar da geolocalização, o famoso GPS, o Waze, não é? Que é uma plataforma espetacular, eu uso bastante. Funciona aqui em Angola? Eu uso fora o Waze. Sim, eu uso muito o Waze e tem muita inovação no setor de defesa e segurança. Hoje Israel é chamado do Silicon Oasis, do Vale do Silício, não é? Do Médio Oriente, e tem impactado o mundo. Isso é uma questão individual, é um programa da liderança do topo, das famílias. O senhor embaixador já falou de alguns princípios que regem o povo de Israel, mas nós, os jovens, queremos aprender e saber como devemos imitar, mas como ter este nível de desenvolvimento para as nossas empresas, para as nossas vidas, para as nossas famílias, que terá um impacto muito grande na sociedade, senhor embaixador. Sim, como eu falei antes, o fracasso não está visto como tal lá em Israel. Não é opção. E o que acontece muitos aqueles jovens, por exemplo, que estabelecem startups, que criam startups, seja Waze, seja Pendrive, seja Mobileye, etc. E eles têm sucesso depois de vários intentos que não tiveram logros. E o financiamento, Excelência? Existem instituições específicas? Exatamente. Então, você pode tentar 1, 2, 3, 4, tem startups que foram criados depois de 10 fracassos, talvez. Uau! Mas a gente não ficou fora. Então, assim como você tem uma boa ideia, você tem que apresentar a ideia a 3, 4 ministérios lá em Israel. Temos uma autoridade para a inovação israelita, é muito importante. Uma autoridade para a inovação. Exatamente. Se chama de Rashut HaChadshanut, que é a ente da inovação de Israel. Além dele, temos também o Instituto para a Inovação Israelita, né? E são 2 institutos muito importantes também. Muitas vezes eles também otorgam orçamentos também para continuar a desenvolver aquela ideia brilhante. Muitas deles que você conhece hoje em dia são resultado
daquelas políticas públicas. Sim, sim. Que um rapaz, depois do exército, da universidade, mostrou uma apresentação com a ideia, depois de uma etapa de dar uma olhada, ok, convencidos, começamos a trabalhar. Uau. E o resto é história. Okay. Por enquanto também, eles também buscam assim, fundos de outros internacionais, sim, de outras empresas também, né? Mas quando a ideia é boa, o Estado tem um papel fundamental. Senhor Embaixador, sabemos que Israel é um Estado avançado em vários setores, mas conhecendo Angola, Senhor Embaixador, quais são os setores que poderia nos aconselhar, 2, 3, 4, para parceria, estabelecer relações com Israel, em que Israel poderá agregar muito valor às nossas iniciativas em Angola? Eu acho que, como eu falei antes, a inovação na agricultura. A inovação na agricultura. Toda aquela matéria de segurança alimentar é muito, muito importante também. E eu acho também na inovação na agricultura também, através dela, você pode atrair também jovens para trabalhar na agricultura. Por quê? Porque tem muita utilização de computadoras, de aplicativos que hoje fazem o trabalho agrícola também, né? E, felizmente a gente conseguiu enviar três funcionários do Ministério da Agricultura de Angola no mês de janeiro para uma conferência muito importante de agricultura lá em Israel, Agritech 2026. Eles já voltaram para aqui. E, por exemplo, inovação na área da logística de portos, por exemplo. Eu sei que aqui em Angola você tem 4, 5, 6 portos muito importantes, sim, né? E que vão ser mais relevantes, ainda mais do que são, por enquanto. Então, eu acho que aquela inovação e a criatividade na área da logística pode ser muito, muito importante aqui também. E logística na área de como fazer mais eficiente o sistema de declarações, que é o que tem nos containers, que é o que o produto é declarado, não é declarado. Tem muitos países na África, por exemplo, que têm muitas perdas de dinheiro a partir de que as declarações não têm nada a ver com o produto que existe concretamente no container. Exato. E lá em Israel temos desenvolvido uma tecnologia inteligente, baseada também em inteligência artificial, que trata justamente daquele problema, que é um problema universal hoje, não é um problema de um só país. Um só país. Com certeza nós também sofremos com este problema, controle das nossas fronteiras, do que entra, do que sai. Hoje não tem, por exemplo, na área de migrações, não tem já pessoas talvez que sejam assim, que chegam assim com... Você tem que saber quem ingressa no país. Você tem que ter a certeza. Qual é o objetivo daquela pessoa que tentou ingressar no país? Para nós, por exemplo, em Israel, é uma preocupação permanente. Exato. Permanente. Você nem sabe como é que aquele cara passou para Israel. Como assim? Há um controle rigoroso das fronteiras. E no setor de defesa e segurança, eu como interesso-me bastante por este setor, temos muito a aprender com Israel, senhor embaixador? Eu acho que existe um diálogo muito, muito forte entre os dois países. Eu não me ocupo dessa área, mas eu acho que existe um diálogo muito frutífero, assim, muito eficiente. E eu acho que temos muito a compartilhar também na área da polícia comunitária. Polícia comunitária. Sim. Lá na Israel é uma área que está muito desenvolvida, nas comunas, nas cidades pequenas. Tem a polícia comunitária, tem também organizações de pais, pai e mãe, que talvez também às noites também vai. Fazem uma vigilância? Sim, dá uma olhada se está tudo certo, tudo tranquilo, num bairro determinado, né? Mas eu falei também assim que eu acho que, além disso, eu acho que Israel tem muito do que aprender da Angola também. É por isso que a gente está insistindo muito em fazer intercâmbio. Intercâmbio entre Angola e Israel, ainda hoje mais do que nunca, porque eu acho que temos muito do que aprender de vocês. E, como eu falei, temos uma história que não é muito diferente, não. Não é muito diferente. É só abrir os livros, é só abrir os jornais da época. Sim. Temos uma sequência de eventos muito, muito parecida, mais do que muitos lá em Israel imaginam. E talvez em Angola também.
Por isso eu estou falando que aquele amor pelas tradições, pela origem étnica, pela cultura, eu acho que é muito, muito semelhante ao que acontece em Israel também. A gente tem um respeito pela tradição muito grande. Senão, eu sei que eu não estaria aqui como representante daquele povo judeu, israelita, né? Eu mesmo respeito muito as tradições, assim como faz parte da cultura, a nossa identidade cultural também como vocês. Você tem um respeito muito grande pelas tradições, culturas de diferentes províncias, diferentes regiões. Então, eu acho que tem muito, por exemplo, uma área que está muito desenvolvida lá em Israel e cada vez mais, ainda mais, falando de cultura, assim, a área da capoeira, por exemplo. Da capoeira? É capoeira. Sério, senhor embaixador? Eu pratiquei capoeira durante mais de 15 anos. Nossa, sim. Então, você sabe que antes de chegar para aqui, assim, por acaso, assim, eu cheguei a ver que existe uma organização Capoeira Angola no norte de Israel. Se chama de Capoeira Angola. Sério? É uma roda de capoeira, um grupo de capoeira, muito importante. Sim, uau. E temos prêmios a nível internacional hoje. Então, por exemplo, temos muito para fazer parcerias na área da cultura, das artes, né? E eu acho que mais também eu estou falando aqui com gente do cinema angolano também, como localizar aquelas preocupações que são recíprocas, né? Como fazer, por exemplo, por que não uma produção de cinema angolano-israelita? Eu acompanho muitos filmes israelitas, Faúda e outros. Tem muita coisa boa, exatamente. Para ser transmitida na televisão angolana, talvez, para fazer um filme angolano-israelita, talvez. Já temos contato entre eles, que fornecidos pela embaixada. Então, o tempo todo estamos pensando como é que podemos se criar um espaço de colaborações, de parcerias novas, em diferentes áreas, agricultura, cinema, laboratórios, medicamentos, defesa, eu não sei, tudo é importante. Senhor embaixador, os nossos irmãos angolanos não terão todos acesso ao senhor embaixador. Como terem acesso a essas informações? Através do site da embaixada? Através do site da embaixada, nossa página do Facebook. Ok, página do Facebook da Embaixada de Israel, do Estado de Israel em Angola. Exatamente. Okay. E também vou falar uma coisa assim muito importante, eu amo muito o mundo dos desportos, né? Temos desportistas angolanos com muito sucesso lá em Israel. Temos jogadores de handebol lá em 3 ou 4 equipes de handebol. Angolanas? Angolanas, sim. Temos um futebolista muito bom, Miguel Benson. Ok. Extremo direito, ele é canhoto, está jogando para Maccabi Haifa. Possivelmente um dos 3 times mais importantes na história do futebol israelita. Ele é muito bom, é um jogador muito talento. Eu assisti jogos dele em Maccabi Haifa. Temos aquele campeão da África do Afrobasket, Silvio de Souza, que jogou na equipe israelita, no Ironi Kiryat. Então tem muitas ligações entre Angola e Israel. Temos aqui empresários trabalhando mais de 30 anos pelo desenvolvimento de Angola. Temos por volta de 40, 50 empresários trabalhando hoje diferentes áreas da vida econômica angolana. Então, eu acho que o futuro ainda vai ser muito melhor. Uma das empresas que mais tem feito para o desenvolvimento do nosso país é a israelita, a Mitrel. Sim, é de um israelita, a Mitrel. Mas fica aqui uma mensagem muito boa e poderosa, que Israel está a valorizar muito a sua cultura, o desporto, e estamos a falar, o senhor embaixador falou de algo que nasceu em Angola, desenvolveu-se no Brasil e hoje está em Israel, que é a capoeira. O senhor embaixador também falou que há oportunidade no desporto, nas artes cênicas. Então temos aqui um leque de oportunidade que podemos interagir com Israel, podemos aprender. Eu acho que temos só que ter muito mais informações. Senhor embaixador, estamos no fim do nosso programa, mas há algo que eu não posso deixar de perguntar. Como é que um povo, mesmo com tantas perseguições, há dezenas, centenas de anos, consegue manter
uma identidade. Nós temos esse conflito, muitas das vezes alguns de nós têm esse conflito de identidade, mas não há conflito entre o povo de Israel e o povo judeu. Como é que conseguem manter este nível de identidade depois de tanta perseguição, Sr. Embaixador? Um rasgo muito importante da nossa identidade também é aquele conceito de solidariedade. Solidariedade. Exatamente. Uau! E existe desde o nível bem básico, desde a idade muito cedo, como eu falei antes também. Mas eu acho que talvez aquele segredo seja produto das nossas experiências como povo, como Estado, como país, assim, mesmo o resultado das guerras, mas mesmo também do resultado da paz. Assim como a gente tem a experiência, infelizmente, de muitas guerras, temos também a experiência de muitos acordos de paz assinados com inimigos, né? Então, isso também, você não vai encontrar muitas nações no mundo que depois de ficar inimigo, você vai assinar a paz com o inimigo. Tem alguns exemplos na história, mas quando a gente está falando de acordos de Abraão, de Isaac, acordos de paz com o Egito, com a Jordânia, mesmo que tentamos aquela oportunidade em 93 de fazer a paz com os palestinos, né, que infelizmente terminou numa outra coisa, mas eu acho também que aquelas normalizações, aquelas assinaturas de acordos de paz também é para nós um logro. É para nós também a sinal de que é possível. O futuro melhor é possível. Agora, Israel pode fazer isso sozinha? Não. Para isso precisam de bons parceiros. E por isso ficamos muito contentes, apesar da situação, de ter parceiros e amigos como os que temos hoje no mundo. Não estamos sozinhos, não, pelo contrário. E eu parabenizo aqueles países que fizeram a escolha correta. Eu não quero falar de nomes agora de países, não é segredo não, sim. Mas estou falando basicamente dos acordos de Abraão, de Isaac, diferentes continentes, e estou falando de que Israel tem muito bons amigos que já cada vez mais compreendem melhor a nossa situação geopolítica e compreendem melhor as nossas necessidades especiais. E eles compreendem já que o problema do terrorismo não é um problema de Israel, não. É um problema de segurança mundial. E temos que reagir em conjunto, com países unidos, como nações unidas que somos, em redor de valores. Eu quero lembrar aqui, mais uma vez, que o único país que aceitou a resolução das Nações Unidas no 29 de novembro de 1947 sobre a partilha de Israel, um Estado árabe, um Estado judeu, foi Israel. Não foi outro. Nós aceitamos. O resto é tudo história. Tudo é história. Senhor Embaixador, todos os santos dias nós vimos nas notícias a falarem sobre Israel. No dia de hoje, e muitos jovens ficaram com muita informação e com expectativa de conhecerem e visitar Israel, visitarem o site da Embaixada, o Facebook da Embaixada e do Ministério das Relações Exteriores. É seguro hoje visitar Israel, Senhor Embaixador, com base nas notícias que vamos vendo? É seguro? Sim. Justamente muitas pessoas que tiveram a oportunidade de morar em Israel, estrangeiros, eles vão falar a mesma coisa que eu. Mesmo que seja um contexto assim, de violência, de terrorismo, né? Ou de guerra com o inimigo, que está muito bem armado e tudo, eu acho que, em linhas gerais, todo mundo vai contestar a mesma coisa, que é mais seguro Israel do que outros países, né? Uau! Por quê? Porque temos aquela preocupação permanente de como ficar pronto, ficar em prontidão, mesmo que seja um momento assim de emergência, mas a gente está em prontidão o tempo todo. Mas esse é o povo de Israel, os visitantes conseguem depois apanhar, conseguem estar em segurança também, senhor embaixador? Sim, porque a nossa preocupação é para todos, não é somente para o israelita. É para o israelita, para o estrangeiro, né? O tempo todo é também, mesmo na sua casa, você tem que ter uma sala que é somente para segurança. Sim. Né? Então, é por isso também que a gente está tentando facilitar aquelas delegações diplomáticas também, que na época ficaram um bocadinho preocupadas. Eu entendo perfeitamente, é natural, né? Mas
eles estão o tempo todo acompanhados pelo governo, pelas diretrizes, né, instruções do governo. Eles ficam sabendo exatamente o que tem que fazer para a sua proteção. E lá não existe diferença de religião, de identidade, nacionalidade, não interessa se você é israelita ou francês ou argentino, não existe aquela diferença. Não, tá bem. Não. Senhor Embaixador, obrigado mesmo pela oportunidade que nos deu para conhecermos e sabermos mais sobre Israel. Neste exato momento, gostaria que o Senhor Embaixador deixasse uma mensagem para todos os jovens e não só, angolanos, para Angola, para as autoridades, que nos transmite essa esperança, essa resiliência. Nós, enquanto empresa, já temos falado com algumas empresas de Israel, que têm muito produto de qualidade, têm serviços de extrema excelência, reconhecidos a nível de todo o mundo. Qual é a mensagem que o senhor embaixador deixa para todos aqueles que acompanham este programa, para todos os angolanos que amam Angola de Cabinda ao Cunene? Tenho que olhar para aí ou para aí? Não, para a câmera, senhor embaixador. E aí, pessoal, shalom a todos. Na verdade é isso, que eu gostaria que vocês tenham a oportunidade de conhecer Israel. Conhecer o israelita, o povo judeu, o povo israelita. E julgar Israel hoje é muito fácil, como eu falei antes. E eu acho que o desafio é quitar aqueles preconceitos que a gente tem sobre um país, que é um país como todos, que quer ser como todos, né? Que quer ser reconhecido, respeitado por todos. E eu peço isso. Primeiro de tudo, respeito. E segundo, eu diria que a partir do respeito mútuo, recíproco, que eu sei que existe aqui em Angola, é aquela abertura da cabeça, no sentido de dizer, vamos dar uma olhada, o que é o Israel hoje, 2026, depois de 78 anos de independência. Então, eu acho que give a chance, né? Tem que dar uma chance a Israel para continuar a fazer e trabalhar juntos com Angola. Estamos juntos, na verdade, e não é de agora, é já há 30 e poucos anos atrás, né? Então, eu acho que tem muita coisa a nível de inovação, criatividade nas diferentes áreas, né? Então, eu falaria assim, como que dê uma oportunidade a conhecer Israel pessoalmente. Venha para Israel para visitar, venha Israel para trabalhar, venha Israel para estudar. É um país muito aberto, muito pluralista, às vezes demais. Então, eu acho que, não, eu falo assim pela situação particular, que estamos numa situação assim de emergência permanente, né? Mas eu acho que é isso que eu recomendaria, de oportunidade de conhecer uma coisa diferente, é a Israel tradicional, histórica, mas também tem a Israel moderna, inovativa, criativa, uma coisa que não tem comparação. Então, chega a Israel, é só ligar e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, senhor embaixador Leo Venovisk. Acertei desta vez. Foi um grande prazer, foi inspirador ouvir o senhor embaixador. Nós, enquanto empresa, como havia dito, vamos falando já com algumas empresas de Israel e com certeza absoluta ainda este ano iremos visitar Israel. Obrigado pelo convite extensivo a todos os angolanos que tenham possibilidade. Aqueles que não têm possibilidade de visitar Israel hoje, sigam as páginas do Facebook, sigam o website da Embaixada, do Ministério das Relações Exteriores, estudam no máximo tudo o que tem a ver com Israel. Vos garanto, é inspirador, porque Israel é inovação, é tecnologia, Israel é desenvolvimento. Senhor Embaixador, shalom. Shalom. Muito obrigado mesmo pela visita. Imagina, eu sou que agradeço e espero a próxima oportunidade de que você mesmo venha visitar Israel e vamos marcar encontros lá nas áreas de interesse que você tenha. Eu ficarei muito grato, como eu falei, nesse ano, exatamente, que a gente señala 30 anos de abertura da nossa embaixada aqui em Luanda, de que seja marcada por uma presença angolana muito forte lá em Israel. Eu gostaria de ver delegações lá em Israel e também de israelitas aqui chegar a Angola e descobrir a beleza da Angola, das praias, da gente em geral. Então, é isso. Estamos trabalhando para isso. Muito obrigado, senhor embaixador. Nós prometemos que este ano visitaremos Israel. Amém. Obrigado.